Amazônia fosse um país, seria o 6º maior do mundo em extensão territorial. Manaus seria a capital, na opinião de muitos. A cidade escolhida para receber um dos polos industriais mais importantes do país foi também o lar escolhido por este simpático macaquinho. Para o sauim de coleira, os 5 milhões de quilômetros quadrados da floresta amazônica não fazem diferença. Eles gostam de viver aqui e, por causa disso, a espécie corre o risco de desaparecer. Eles são um dos símbolos de Manaus. Resta saber até quando. Se nada for feito pelos sauins de coleira, o Amazonas pode se tornar o primeiro estado brasileiro a ter um primata extinto. Este pesquisador explica que, além de Manaus, os sauins habitam parte do Rio Preto da Eva e de Itacoatiara. A população de sauim fica concentrada nessa área principalmente por causa dos rios Urubu e rios Cuieiras, que são barreiras geográficas à distribuição da espécie, e a presença de uma outra espécie de primata, que é o Saguinus midas, o sauim de mãos douradas, que impede o avanço dessa espécie para fora e, além disso, também avança para dentro da distribuição do próprio sauim de coleira. Sabe o ditado "cada macaco no seu galho"? Pois é, por algum motivo, os sauins de coleira não habitam onde existem saguis de mãos dourada, presentes ao norte da região metropolitana de Manaus. Se existe alguma competição, é algo mais suave, mais indireto, talvez competição por alimento, ou simplesmente uma espécie está deixando o espaço por algum outro motivo e a outra está ocupando. Então são coisas que a gente ainda tem que investigar bastante para entender esse processo. Não bastasse estar cercado por rios e pelos saguis de mãos douradas, o sauim de coleira ainda lida com uma ameaça que cresce de dentro para fora, a expansão das cidades. Para evitar que o progresso leve ao desaparecimento da espécie, ambientalistas defendem a criação de mais reservas ambientais, especialmente na região entre Rio Preto e Itacoatiara. Estudos de viabilização da espécie mostraram a importância de manter áreas de pelo menos 10 mil hectares ou mais, que seriam áreas relativas mais ou menos do tamanho da floresta Duque. E a gente estima que pelo menos 8 áreas desse tamanho têm que ser garantidas para a manutenção da espécie ao longo de toda a distribuição. Na realidade, a situação do sauim é uma situação que nós estamos chegando num momento crítico. A ação precisa ser agora. Não dá para esperar mais tempo. Se esperar um pouco mais, não vai ter mais floresta para conservar para o sauim de coleira. É simples, sem floresta não existe a possibilidade de ter sauim. É como se eu dissesse, o sauim está trilhando o caminho da extinção sem que a maioria das pessoas saiba disso. E vai ser uma pena, porque se o Estado permitir que essa espécie desapareça do mapa, nós seremos o primeiro Estado brasileiro a ter um primata extinto. Para proteger os macacos que ainda restam em Manaus, os ambientalistas pedem que sejam criadas passarelas e outras medidas para interligar os fragmentos de floresta urbana. Os cidadãos também têm um papel fundamental. A população ela pode contribuir mantendo seus quintais com árvores frutíferas. No caso de ver animais em risco, de encontrar animais em risco, contactar as instituições responsáveis por fazer o resgate e oferecer os primeiros cuidados. Então, a criação de corredores com diferentes formatos, esses corredores seriam a conexão entre esses fragmentos, a conexão entre essas unidades, que pode ter diferentes formatos, pode ser beira de um igarapé, pode ser quintal das casas, o que for. E o mais importante, cobrar das autoridades ações que garantam a preservação do meio ambiente, em benefício não apenas dos sauins, mas de todos os manauaras. Os benefícios de conservar o sauim não são só para o sauim, são para outras espécies e para a população também. Então, ele é apenas um chamariz para todo esse debate que é muito maior. A gente perde um ícone da cidade. Assim como a gente perder os fragmentos florestais ou grandes árvores que existem aqui na nossa região, o fato de a gente perder algumas coisas que são típicas daqui, a gente está perdendo parte da nossa identidade. O sauim tem sido apontado como uma das espécies mais ameaçadas de primatas no mundo. Ele já figurou aí como sendo, ele foi um forte candidato a uma eleição internacional das 25 espécies mais ameaçadas do planeta. E ele constou na lista dos possíveis candidatos, só para você ter uma ideia da gravidade. Parece que só quem não está percebendo ainda é a gente. Eu acho que a gente não vai querer gozar desse status.